uma igreja morna que se julga superior aos outros. Eu quero ler um texto aqui da carta que Jesus envia à igreja de Laodiceia. Essa carta está no capítulo 3 de Apocalipse, versículos 14 até o 22. Eu não vou ler toda a carta, só alguns versículos que me interessam aqui. Eu quero falar de uma igreja, a igreja de Laodiceia, e de como essa igreja destoa das demais. Por quê? Logo no início do Apocalipse, Jesus envia, através de seus anjos, cartas a 7 igrejas. Todas ficam na região do que era a Ásia Menor e que hoje é a atual Turquia. Essas 7 cartas, as primeiras 6 têm algo em comum. E o que é comum às primeiras 6? São igrejas que são pequenas em relação à cidade onde estão e que boa parte delas sofre perseguição. Quer dos próprios judeus, porque diziam que ali os cristãos eram uma seita, que ali estava, quer do próprio Império Romano, que comandava e mandava em tudo naquela época. Já haviam notícias naquela época, quando esse Apocalipse é escrito, de que as igrejas cristãs começavam a sofrer algum tipo de perseguição. Então, é interessante que todas as outras 6 estão em um contexto difícil de perseguição, em um contexto que tem que lidar com muita dificuldade. Laodiceia é a única diferente. Não tem esse contexto de perseguição, no caso de Laodiceia. A igreja não é uma comunidade pequena, pobre e simplória dentro de uma cidade. Não, Laodiceia é diferente das outras 6. Mas vamos ver o que é que Jesus diz e o que tem a ver conosco hoje. E eu falo principalmente a nós que somos evangélicos aqui em nosso país. Obviamente, eu também falo àqueles que são cristãos. Mas vamos lá. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Desde criança eu tenho ouvido que esse negócio de igreja ser o que Jesus gostaria que fosse ou fria ou quente, tem a ver assim com o jeito da igreja, se é uma igreja fria, assim, meia distante, meia parada, ou se ela é quente, ela é ativa, ela faz muita coisa para o Senhor, etc. Mas o morno é aquele que aceita tudo, não está nem lá nem cá, etc. Sempre ouvi essas explicações. Todas essa explicação é uma explicação errada. Porque quando Jesus fala aqui, ele fala no contexto de uma igreja que existia em uma localidade num determinado tempo. Jesus não está falando ao léu. Jesus está falando da situação de uma igreja concreta, que era a igreja de Laodiceia. Então vamos entender a geografia daquela região e você vai entender por que Jesus diz que a igreja de Laodiceia era morna e que ele queria que fosse quente ou fria. Tá? Havia um vale em que haviam 3 grandes cidades, e havia um rio, chegava a todas elas, o rio Lico, e assim, a cidade, a primeira cidade ao norte era a cidade de Hierápolis. Hierápolis tinha fontes termais quentes. Então, o que acontecia? O pessoal ia para Hierápolis para cura. Então, quem tinha alguma doença ia se banhar naquelas águas termais, como até hoje, né, gente? Aqui no Brasil, vários lugares, né, várias cidades, em Goiás, em outros lugares, tem águas termais quentes que servem para cura. Assim era naquele tempo também. Então, Hierápolis se caracterizava por isso. Depois de Hierápolis, vinha Laodiceia.
Laodiceia. Laodiceia não tinha as águas termais quentes. Ela era abastecida por um aqueduto que vinha de Herápolis. Ficava a cerca de 10 quilômetros de distância. Então, era um aqueduto. Esse aqueduto represava a água e ia soltando para abastecer toda a cidade de Laodiceia. Só que como a água vinha quente lá de Hierápolis, em Laodiceia ela estava morna. A água estava morna. Imagine você ir numa fonte, você ir em algum lugar para pegar água e a água está morna. Pense em hoje, você abre sua torneira e só sai água morna. A água não sai fria, nem a água sai quente, ela só sai morna. Não é uma água ruim? Então, a água de Laodiceia não tinha as qualidades de cura de Herápolis e era morna, não era fresca. Mais abaixo tinha a terceira cidade, que era Colossos. A cidade de Colossos, ela não tinha águas termais quentes, mas ela tinha água fria. Aquela água refrescante, fria. Era a água da cidade de Colossos. Então você tinha Hierápolis, água quente. Laodiceia, no meio, água morna. E Colossos, depois, água fria. É isso que Jesus está falando. Veja bem, água quente em Hierápolis curava as pessoas. Água fria em Colossos era refrescante, abençoava as pessoas, ajudava as pessoas. É a mesma coisa que no dia quente você chega do trabalho cansado e você toma aquele banho de água fria. É uma delícia, não é? Água fria abençoava as pessoas, ajudava. Mas e a água morna? Não ajudava ninguém. Não abençoava, não refrescava ninguém. E nem tinha cura. Não havia cura nessa água. Daí havia um ditado naquela época que dizia que a água de Laodiceia, por ser morna, só servia para vomitório. Esse era um ditado que existia. Agora a gente entende o que Jesus quer dizer. Olha como ele começa. Conheço as tuas obras. Jesus, quando se dirige à igreja de Laodiceia, diz: eu conheço o que você faz. Eu conheço como você age. Eu conheço como é que você lida com as coisas. Eu conheço. Eu sei o que está acontecendo aí dentro. Jesus conhece profundamente as suas igrejas, porque Laodiceia se apresentava como uma igreja cristã, como uma igreja que servia a Cristo. Aí Jesus diz: conheço as tuas obras. Agora Jesus vai falar da questão do frio ou quente. Claro que Jesus não está falando de água, mas Jesus está usando as águas para explicar o que ele queria. Então, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, que bom se você fosse frio ou quente. O que aqui Jesus está dizendo? As obras de Laodiceia não eram nem frias e nem quentes. O que Jesus quer dizer então? Preste atenção aqui. Se as obras deles, dessa igreja, fossem como a água fria, seria uma bênção para as pessoas, refrescaria as pessoas, ajudaria as pessoas, abençoaria as pessoas. Se as obras da igreja de Laodiceia fossem como águas quentes termais, abençoaria as pessoas, porque seriam águas de cura, águas boas para as pessoas. Como as obras de Laodiceia eram mornas, o que Jesus está dizendo a essa igreja? Tudo que vocês fazem não ajuda ninguém. Ou seja, vocês não ajudam ninguém. Vocês só pensam em vocês próprios. Vocês só olham para vocês. Vocês só se acham o suprassumo, o melhor que existe.
Então, quando vocês olham para vocês como igreja, vocês se acham o máximo. Mas, quando vocês olham para os outros, nas obras que vocês fazem, não há nenhuma delas que beneficie os outros, que estão fora da sua igreja. Veja bem, os outros estão fora dessa igreja, de vocês, Laodiceia, igreja de Laodiceia. Vocês não ajudam ninguém, vocês não abençoam ninguém, vocês não olham para os outros, vocês não se importam com os outros, vocês são como água morna. Vocês são mornos. E o que acontece com a água morna? O que acontece com uma igreja morna? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí Jesus pega aquele ditado que existia lá em Hierápolis e em Colossos. A água de Laodiceia só serve para vomitório. Jesus pega esse ditado, veja, está tudo ali no contexto da vida deles. Jesus pega esse ditado e diz, eu vou vomitar vocês da minha boca. Olha, isso é sério. O Senhor Jesus está diante de uma igreja que leva seu nome, que diz proclamar seu nome, e Jesus diz, vou vomitar vocês da minha... Vocês estão dentro de mim, são igreja, minha igreja, mas eu vou vomitar vocês para fora. Gente, que frase forte! Vou vomitar vocês para fora de mim, porque vocês estão causando mal até a mim, do jeito que são, da forma como fazem suas obras. Jesus está dizendo isso, que vai vomitar essa igreja para fora dele. Ou seja, Jesus diz, do jeito que vocês estão indo, não é a minha igreja, não. Do jeito que vocês estão indo, não são meus discípulos, não. Eu vou colocar vocês para fora de mim. É claro que essa é uma figura, não é? Jesus usa essa figura da época, de alguém que está vomitando. Mas a figura é séria. Jesus quer dizer algo sério para essa igreja. Essa igreja tem que se tocar. Essa igreja tem que se perceber. Aí Jesus continua, versículo 17. Agora, por que Jesus diz que eles são mornos? Primeiro, Jesus disse, conheço tuas obras. Então, as obras deles não estavam ajudando, não. Pelo contrário, estavam mostrando algo ruim. Conheço as tuas obras que és morno. Aí, Jesus diz, porquanto dizes... agora Jesus vai explicar essa mornidão. Por que eles são mornos? Preste atenção agora. Tu dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha como essa igreja de Laodiceia olhava para si própria. Rico sou, estou enriquecido, ou seja, tenho muito, vai durar muito tempo minha riqueza, e de nada tenho falta, não preciso de nada. Como é que essa igreja se via a si própria? Ela se via como uma igreja lá em cima, na sociedade de Laodiceia. Nós estamos por cima, nós somos os ricos dessa cidade. Nossa igreja é muito rica aqui, tem muito dinheiro. Nossa igreja tem muito poder nessa cidade, porque nada nos falta, não tenho falta de nada. Era diferente, por exemplo, da igreja de Filadélfia, a igreja que Jesus escreveu antes dessa, que era uma igreja pobre, que não tinha expressão social nenhuma na sociedade. Uma igreja, assim, socialmente, temos sociedade, tá? Fraquinha, muito fraquinha. E precisavam a toda hora do socorro de Deus, porque eles eram fracos. Mas Jesus elogia a fidelidade dessa igreja de Filadélfia. Só que quando chega em Laodiceia, você tem uma igreja poderosa na cidade, você tem uma igreja de pessoas ricas, portanto uma igreja muito rica, e você tem uma igreja convencida de que ela é o que existe de melhor na sociedade de Laodiceia. Ela que manda, ela que organiza,
Ela que coloca os outros no chinelo. Se as outras igrejas estavam sofrendo perseguição, Laodiceia não. Com a gente ninguém mexe. Nós somos os mais poderosos. Nós somos os melhores. É essa a igreja de Laodiceia. É essa igreja. Rico sou, estou enriquecido e não preciso de nada. Não precisava nem de Jesus. Eles próprios davam conta das coisas deles. Jesus era um nome de fantasia para a igreja. Porque eles eram e eles proclamavam a si próprios. A igreja, os poderosos, os ricos. Os ricos. E não olhe riqueza aqui como algo imaterial. Não, somos ricos de sabedoria. Não, ricos aqui é ricos de dinheiro. É ricos de dinheiro. Laodiceia tinha 3 características. Eles tinham um sistema financeiro muito bom, então o ouro corria lá. Sabe que o ouro sempre foi a moeda principal em qualquer sociedade, né? O ouro corria muito lá, tinha muito ouro em Laodiceia, e inclusive no comércio deles. Eles faziam também roupas de cor negra, de cor escura, preta, que eram assim o top da moda. Então, roupas de cor preta, muito tecido, muito bom lá em Laodiceia. E uma terceira característica de Laodiceia, eles eram uma cidade na qual havia a medicina lá, trabalhava muito em termos de colírios, de fabricação de colírios para os olhos. Então, essas eram as características da cidade de Laodiceia, tá? Muito bem. Aí, agora, a visão deles. Rico sou, estou enriquecido e não preciso de nada. A visão de Jesus sobre eles. O que Jesus via neles? Aí Jesus diz, e não sabes, você igreja de Laodiceia, você não sabe que você é um coitado, miserável e pobre. Gente, essas 3 palavras têm a ver com o que eles achavam de si próprios. Rico sou, estou enriquecido. Jesus diz, vocês são coitados, pobres, miseráveis. É assim que eu vejo vocês, dessa igreja. Que visão de Jesus terrível! Jesus os via o oposto do que eles pensavam. Eles pensavam, nós somos os maiores aqui. A igreja cristã aqui em Laodiceia é a maior. Jesus está dizendo, vocês não são nada. Vocês são, assim, em termos de riqueza, miseráveis. Agora, quando Jesus diz isso, Jesus não está dizendo no sentido financeiro. Eles diziam, Jesus não. Jesus está dizendo que eles são coitados, pobres e miseráveis, no sentido de que, como igreja, como pessoas, como seres humanos, como cristãos, eles estavam lá embaixo. Eles estavam numa situação horrorosa. Eles não eram dignos de nada. Eles eram dignos de pena. De pena. Então, vocês estão lá embaixo. Essa é a visão de Jesus. Agora, mas Jesus continua, não era só isso que ele falou. E aí Jesus diz, e cego, porque a cidade que fabricava colírio é a igreja, né? A cidade não, a igreja. A igreja na qual a cidade produzia colírio, a igreja era cega. Ou seja, vocês não sabem para onde vocês estão indo. Vocês estão existindo aí, vocês nem sabem por quê. Vocês estão levando o meu nome, o nome de Jesus. Vocês estão levando o meu nome, vocês nem sabem o que significa o meu nome. Vocês estão completamente cegos nessa vida. Vocês são incapazes de enxergar o caminho no qual devem andar.
Mas Jesus dá uma última palavra. Diz ele, e nu. Porque era uma cidade que fabricava roupas belíssimas. Jesus diz, vocês são nus. Estão nus. Ou seja, vocês não têm nada de beleza. Vocês só apresentam vergonhas, vergonhas e vergonhas. Não apresentam nada de beleza. Você está entendendo a crítica de Jesus? A crítica de Jesus a uma igreja que se considera poderosa, a uma igreja que se considera rica. Agora, eu vou falar do seguinte, e eu digo para nós evangélicos. As igrejas evangélicas, ou a igreja evangélica, vamos chamar assim, de modo geral, não estão se achando assim? Será que nós não estamos nos achando melhores que os outros seres humanos? Aquele ali bebe bebida alcoólica, eu não, eu sou superior. Aquele ali fuma, eu não, eu sou superior. Aquele ali é gay, eu não, eu sou hétero, eu sou superior. Aquele ali faz tal coisa, eu não, eu sou superior. E a gente tem uma igreja, em geral, uma igreja evangélica que se acha hoje muito poderosa no Brasil. Muito poderosa. Os evangélicos é que elegem presidente da República. Os evangélicos é que elegem deputados e senadores. E nós somos muito poderosos, porque nós somos mais ou menos 30% da população brasileira e nós somos muito poderosos. E nós somos muito ricos também. Gente, cada dia tem mega igreja. Tem igreja que tem até banco. Nós temos igrejas enormes, catedrais, né? Igrejas com rede de televisão. Nós somos muito poderosos e muito ricos. E outra coisa, nós vamos fazer com que a nossa moral, ou seja, a forma como nós pensamos que as pessoas devem viver, seja imposta a todo mundo, a toda a sociedade. Não importa quem seja, não importa se a pessoa pensa diferente, não. Vai ter que ser conforme nós queremos. Senão, a gente bate neles. Porque nós somos o quê? Superiores. E isso acontece também com o indivíduo. A gente, eu espero que você que está me ouvindo não seja assim. Mas a gente, porque é evangélico, porque participa de uma igreja evangélica, acha que é melhor que as outras pessoas. Então olha para os outros de cima para baixo. Eu sou superior, eu sou maior. Vamos voltar para o texto. O que é que Jesus diz a essa igreja então? Jesus diz, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ele dá um conselho. O conselho é o seguinte: de mim, Jesus, de mim, vocês comprem. Aí ele vai dizer algumas coisas, mas eu quero parar aqui. Qual é a proposta de Jesus para essa igreja que se acha poderosa, superior, rica, que manda na cidade, que controla tudo? Qual é o conselho de Jesus? De mim você compre. De mim. Jesus está aconselhando essa igreja a se voltar para ele. Porque parece que Laodiceia, essa igreja, se esqueceu de Jesus. Jesus ficou do lado de fora da igreja. A igreja está funcionando, mas Jesus ficou lá de fora. Tem o nome de Jesus, mas ele mesmo está lá de fora.
Tanto é, e a gente vai ver daqui a pouco, que é para essa igreja que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Jesus, para eles, está do lado de fora. Eles funcionam bem sem Jesus. Olha que coisa interessante. Uma igreja cristã que funciona bem, bem aos olhos deles, né? Que funciona bem sem Jesus. Não precisa de Jesus. A gente coloca Jesus do lado de fora. A gente pega o nome dele e a gente faz o que nós quisermos fazer. De mim compres. Jesus está dizendo, volta para mim. Volta a me amar. Volta a me considerar o Senhor da vida de vocês. Volta para mim. De mim. O que Laodiceia precisava era convidar Jesus. Jesus, entra de volta e, por favor, nos comande. Por favor, nos ajude. Era isso que eles precisavam. Que de mim tu compres. Porque a cidade, comercialmente, era muito importante e famosa. Que de mim tu compres. Jesus está dizendo, compra de mim. Compra de mim. Aí Jesus vai dizer, ouro, para que você realmente se enriqueça. Só que o ouro de Jesus não é o ouro do dinheiro. Não é o ouro da barra, não é o ouro da bolsa de valores, não é o ouro de banco. O ouro de Jesus é um ouro que vem de dentro, é um ouro que muda aquilo que eu sou por dentro. De mim compres roupas brancas, para que você cubra a sua nudez, para que a vergonha desapareça da sua vida. Que você compre essa roupa branca. E de mim, você compre colírio, porque você está cego e você precisa enxergar a vida. Você precisa enxergar o caminho que você tem que ir. Então, eu repreendo e amo. Eu repreendo a todos que eu amo. Jesus amava aquela igreja. Ela estava se perdendo, mas Jesus a amava. E por isso esse convite ao arrependimento. Arrepende-te. Gente, essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Arrepende-te. Ele está dizendo para essa igreja evangélica nossa, arrepende-te, para de fazer o que está fazendo. Para de se preocupar com o poder, para de se preocupar com dinheiro. Para. Arrepende-te. Nós erramos, nós falhamos. Nós precisamos voltar a Jesus. E mais, presta atenção, porque isso é importante. Lembra que lá no início ele diz, conheço as tuas obras, e as tuas obras, a deles eram muito ruins, porque a gente viu agora, só pensavam neles. Tudo era para eles. Jesus, então, quando ele diz, arrepende-te, ele quer dizer o seguinte, para de olhar para vocês mesmos. Parem de se considerar superiores às outras pessoas. Tenham um espírito de olhar para os outros, amar os outros, abraçar os outros, acolher os outros, sem precisar que os outros se tornem parte de nossa igreja. Sem precisar que os outros se filiem à nossa igreja, que os outros se batizem na nossa igreja. Para com essa ideia. Arrependam-se, olhem para os outros, abençoem os outros. Não olhem mais para vocês, mas olhem para os outros. É isso que Jesus quer. É esse arrependimento que Jesus quer. Tanto nessa igreja evangélica, quanto nos indivíduos. Para que se arrependam e comecem a olhar para as outras pessoas com amor, com carinho, para respeitar, para estar junto. Não olhar de cima para baixo, mas olhar como iguais. Há um versículo em Atos, quando fala da igreja primitiva, que a igreja primitiva fazia várias coisas, comia o pão de casa em casa, se alegravam, havia comunhão, etc. E lá no finzinho tem uma frase, e caindo na graça de todo o povo, eles abençoavam. Caindo na graça de todo o povo. Sabe por que aquela igreja primitiva deu certo? Porque aquela igreja primitiva amava as pessoas que não eram parte dela. Cuidavam das pessoas que não eram parte dela. Amavam as outras pessoas. E caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo.
A igreja primitiva de Atos 2, ela amava as pessoas, e ela fazia o bem às pessoas, e ela se dedicava às pessoas, mesmo que as pessoas não fizessem parte dela. A igreja de Laodiceia não fazia nada por ninguém. A igreja de Laodiceia só pensava em se enriquecer. A igreja de Laodiceia só olhava para si e diz, nós somos ótimos. Não tem ninguém como nós. Jesus diz, arrepende-te. E volta o teu olhar para quem precisa ser ajudado. Volta o teu olhar para as pessoas que necessitam. Para de ficar julgando os outros com a tua moral. E ajuda as pessoas. Sejam elas o que forem. Ajuda as pessoas. Aí Jesus termina aqui no meu texto, né? Ele continua depois, mas eu vou ficar só com esse, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu sempre usei e sempre ouvi que esse versículo é para a gente falar para as pessoas para se converter para Jesus. Aqui, Jesus está falando para uma igreja dele, uma igreja com o nome dele. Uma igreja cristã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei, e ele ceará comigo. O que Jesus quer das suas igrejas e o que Jesus quer das pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, o que Jesus quer é intimidade do coração. Jesus não quer riqueza. Jesus não quer ver você com poder na sociedade. Jesus quer ver você com um coração ligado com Ele. Um coração que ceia, come com Ele. Um coração que é ligado a Ele. Porque a hora da comida é a hora da intimidade. Um coração que é ligado a Ele. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus deseja. Tanto das suas igrejas, quanto das pessoas que o seguem. Jesus quer intimidade. E com essa intimidade, tendo o coração de Jesus, e Jesus no coração, olhar para os outros, abençoar a todos. Não ficar julgando os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Não ficar julgando os outros, mas abençoando, ajudando, dando a mão, acolhendo, em que eu posso te ajudar. É assim. É assim que Jesus quer nos ver. É assim que Ele deseja. Que isso, dizer que nós somos mornos, nunca seja uma palavra de Jesus para nós. Mas que a gente seja quente como as águas termais que curam. Que nós curemos as pessoas. Curemos as pessoas. E não adoeçamos, como muitas igrejas fazem. Curemos as pessoas. E que a gente torne a vida delas uma vida mais refrescante, uma vida mais saudável, uma vida mais alegre durante a sua existência. Que seja assim, que o Senhor Jesus nos abençoe a nos arrependermos e a fazermos a sua vontade, olhando não para nós, olhando para os outros. Deus os abençoe.